Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter aula de matemática. Peguem o livro, volume 2, para estarem acompanhando a aula, tá bom? E fiquem em um lugar silencioso e tranquilo. Olha só, lá na página 60, vocês vão destacar as planificações das fichas 6 a 11 e depois vocês vão estar montando as figuras geométricas não planas. Vou mostrar aqui para vocês quais são elas. Olha só. Aqui nós temos o quê? Um paralelepípedo, ok? Esse vermelho aqui, nós temos um cubo. Esse aqui laranja, nós temos uma prisma de base hexagonal, porque tem 6 lados. E aqui, nós temos o quê? Um cone, tá bom? Aqui, esse roxo, temos um cilindro. E aqui temos a pirâmide de base quadrada, que tem 4 lados, tá? Essas aqui vocês vão estar montando na ficha de vocês, lá no material complementar, para poderem estar respondendo as atividades, tá bom? Agora eu vou passar para vocês uns slides, vocês vão estar acompanhando. As figuras geométricas, elas foram criadas a partir da observação das formas existentes na natureza e dos objetos produzidos pelo homem. Olha só, aqui tem um modelo das planificações de alguns sólidos geométricos, né? Que são todos os sólidos que são formados pela união de figuras planas, as quais podem ser identificadas por meio da planificação. Olha aqui, tem a planificação, depois foi formado o quê? O paralelepípedo. A segunda imagem, nós temos um cubo. E na terceira, foi feito o quê? A pirâmide quadrangular. E o último foi feito o prisma, tá bom? Aqui são as imagens que eu mostrei para vocês anterior, que vocês vão estar fazendo, montando em casa, tá bom? E mostrando a foto para a professora depois. Então aqui nós temos um cubo, né? O cone, o cilindro, pirâmide de base quadrada, prisma de base hexagonal e também temos o paralelepípedo. Sim? Vamos lá? Pronto. Olha só, aqui vocês vão observar que tem as figuras que rolam. Vou falar para vocês quais são as figuras geométricas que rolam. Nós temos o cilindro, o cone e a esfera. As figuras que não rolam, temos o cubo, pirâmide de base hexagonal, pirâmide de base triangular, nós temos o paralelepípedo, pirâmide de base quadrada e também temos o prisma de base triangular. Então, aqui são as figuras que rolam e as figuras que não rolam. E vocês também vão estar observando que essas figuras geométricas, ela está presente no nosso dia a dia. Vocês estão estudando sobre geometria. Geometria é o ramo da matemática que estuda as formas, certo? São as formas geométricas, elas são divididas em planas e em não planas, viu? Vou colocar também um vídeo para vocês estarem observando como são classificadas e a diferença das figuras planas e das não planas, tá bom? Olha só, os sólidos geométricos, eles são compostos por 3 elementos, que são vértices, arestas e faces. Eu coloquei aqui uma imagem de cada para vocês estarem observando.
O que são as vértices? As vértices, vocês podem estar observando aqui, que são os pontos, né? Ou seja, os pontinhos. E as arestas são as linhas das figuras geométricas. E a face são os lados das figuras geométricas. Olha aqui. Como eu expliquei para vocês, vértices são cada pontinho de uma figura geométrica, arestas são as linhas que ligam os pontos e as faces são os lados das figuras geométricas. Aqui eu coloquei uma imagem que foi o cubo, né? Então, o cubo, ele tem 6 faces, 8 arestas e 12 vértices, tá bom? Vocês podem estar também observando, vocês podem também estar contando. Depois que vocês montarem, tá? Lá na ficha, vocês podem estar acompanhando e contando as faces, as vértices e as arestas dos elementos que vocês vão estar montando, tá bom? Olha só, aqui eu também coloquei a imagem do paralelepípedo. O paralelepípedo, eles são prismas quadrangulares, cuja base é um paralelogramo. Quando as bases são retângulo, chamamos de paralelepípedo retângulo, tá? Então, gente, ó, o paralelepípedo, ele possui 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Vocês podem estar contando e analisando direitinho, tá bom? Aqui eu coloquei uma imagem com a seguinte pergunta: quem sou eu? Eu tenho uma base, tenho um vértice e não tenho aresta. Então, quem sou eu? Sou o cone, tá bom? E aqui, para dar continuidade à nossa aula, na página 60, vocês vão estar montando, né, as planificações e vão estar respondendo aqui de acordo com o que vocês responderam, viu? Na terceira questão, tem também a questão da planificações e vocês vão estar observando e respondendo, tá? E obrigada. Boa aula para vocês. Qualquer dúvida, anotem no caderno. Qualquer coisa, é só perguntar. Beijos. Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre figuras geométricas não planas. Mas primeiro, vamos diferenciar as figuras planas das não planas? As planas podem dizer que são figuras feitas apenas com os contornos, como se fossem achatadas. As figuras não planas possuem um volume, como se estivessem em 3D. Agora que já sabemos diferenciá-las, iremos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Aqui temos 6 figuras geométricas não planas: o paralelepípedo, o cubo, o cilindro, o prisma de base hexagonal, a pirâmide de base quadrada e o cone. Podemos perceber que todas elas estão em 3 dimensões. Isso quer dizer tridimensional. E toda figura geométrica não plana pode ser planificada. O que quer dizer isso? Planificação é uma forma de representar figuras tridimensionais em apenas 2 dimensões. É como se fôssemos desmontar a figura. Percebe aí que a sua planificação ficou formada apenas por figuras geométricas planas.